Eu convido aqui então o pastor Carlos. Ele vai ser o porta-voz de Deus hoje para ministrar a palavra aos nossos corações. Você sabe que você tem a liberdade para cantar, para pregar. Obrigado, pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nosso Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Aê, agora melhorou, ué. Coisa agora ficou boa. É sinal de fortaleza, não é não? Sinal de fortaleza. Enquanto alguns estão capengando pelo meio da estrada, a igreja de Jesus está marchando, a igreja de Jesus vai avante, a igreja do Senhor vai rompendo, em meio às circunstâncias da vida, ela não apavora, não entra em pânico, não desespera, porque o salvo em Jesus tem os pés no chão, aleluia, o salvo em Cristo Jesus tem os pés no chão, irmão, amém. Nós não estamos pisando em cima de lodo, não. A gente está com os pés em cima da rocha. A rocha é Cristo. Se a rocha é Cristo, nossos pés estão firmados na rocha que é o Senhor. Mas é um prazer, uma alegria, mais uma vez, retornar a esta abençoada casa que Deus tem preparado para cada um de nós adorarmos o Senhor. Eu não sei se você está alegre da forma que eu estou, mas eu, quando chego na casa de Deus, eu quero melhor, eu quero tudo para mim, porque estar na casa do Senhor, para mim, é um dos maiores privilégios que eu posso gozar aqui nesta terra. Melhor do que, irmão, estar num shopping, melhor do que estar numa fazenda, melhor do que estar num sítio, melhor do que até uma boa viagem, melhor é estar na casa do Senhor. Oh, glória a Deus, porque a gente sabe que aqui nós estamos no esconderijo de Deus, né, pastor Mário? Aqui nós estamos no esconderijo de Deus, aqui a graça do Senhor nos alcança desde o amanhecer até o anoitecer. Eu louvo a Deus por servir o Senhor desta forma e acreditar que Ele é o Senhor da minha e da nossa vida. Em todas as coisas a Bíblia diz: dai graça ao Senhor, tributai a Deus toda a honra, toda a glória. Pastor, mas a dificuldade está tanto, irmão, glorifica o Senhor, alegra no Senhor, porque hoje o salmista fala assim: olha, o choro dura o quê? Uma noite. Mas o que acontece? Mas a alegria ela vem no amanhecer. Hoje quem sabe é noite, hoje está tudo fechado e não vemos nenhuma claridade, mas eu louvo a Deus porque os crentes em Jesus, obrigado irmão, os crentes em Jesus sempre têm um novo amanhecer. Oh aleluia, o choro dura um momento só, mas a alegria conforta, a alegria alegra o Senhor, a alegria traz conforto ao nosso coração, e é por isso que os salvos do Senhor não tem tempo ruim. Tem não, irmão? Pastor, mas e quando vem os momentos? Sei, irmão, eu sei, todos nós estamos atravessando, como o pastor Mário muito bem mencionou aqui, é uma turbulência, são coisas inesperadas que acontecem, mas aí é que está o valor de servirmos o Senhor, sabemos que os acontecimentos eles vêm e virão, mas uma coisa é certa, nossa fé está estruturada no Senhor, glória a Deus, por isso que os irmãos não abalaram, é claro, o coração se parte, nós estamos com o coração estraçalhados por um lado, mas por outro, sabemos que a salvação está garantida, a salvação é plena para aqueles que confiam no Senhor, é por isso que Paulo chegou a dizer: meus amados irmãos, eu vou combatendo o bom combate, eu vou terminando a minha carreira, e sabe o que acontece? Eu guardo a minha fé para os momentos mais necessários, eu guardo a minha fé. É depositado, é a mesma coisa de você entrar lá e ter um saldo no banco positivo, né? Você chega lá, carca o cartão lá, e você vai sacar alguma coisa. Se não tiver saldo, não vai sair nada, vai ser um papelzinho lá, não tem saldo. Saldo insuficiente. O salvo em Cristo Jesus não. Toda hora que ele passar o cartão com Deus, lá tem crédito, aleluia, porque nós nos preparamos para este momento. Uma coisa eu quero dizer para os irmãos, que a igreja tem que preparar para esses últimos dias. A igreja não pode dormir, a igreja tem que estar acordada, a igreja tem que estar em alerta, porque Jesus está voltando, os acontecimentos está mostrando tudo isto. Eu louvo a Deus. Há poucos dias eu estava no interior e alguns irmãos: pastor, será que é o fim do mundo? Ô irmão, não precisa me perguntar se é o fim não, a Bíblia está relatando, os últimos dias acontecerão coisas extraordinárias, coisas que nós ficaríamos abismados de ver. Só tem uma coisa: o mundo entra em
apavoramento, mas o cristão em Jesus sabe: o meu Deus me revela o profundo, o meu Deus me revela o escondido, o meu Deus está comigo, aleluia. Na força do Senhor nós saltaremos muralha. Foi o que Davi falou, não foi? Na força do Senhor eu vou saltando muralha. O que é saltar muralha? É pular por cima da dificuldade. Pastor, mas nossa carne é fraca. Eu sei, irmão, que nossa carne é fraca. Nós estamos sujeitos a todas as intempéries da vida. Uma coisa que a gente não pode, nunca, e eu vejo isso aqui nesta igreja, que nós não podemos perder nunca a força e a coragem de continuar sempre avante, em nome do Senhor. Glória a Deus. Tem um hino que a gente sempre canta na igreja. Ele diz: glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome do Senhor. É aí. Tem um outro hino, pastor Marco, que nós cantamos lá na harpa cristã, está aqui na harpa, o 212, alguns irmãos, quem sabe, já com a hora. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Está vendo? Não tem guerreiro sem luta não, pastor. O senhor já viu o guerreiro ir para a guerra sem luta? Ele vai guerrear, ele vai lutar. Mas aí o coro diz assim: eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, nos lances imprevistos. Nós não passamos por esse momento, essa semana, um lance imprevisto. Ninguém de nós queríamos e fomos pegos de surpresa, porque a gente sempre acredita que Deus pode interferir em alguma situação, mas coube a Deus fazer desta forma, aleluia, e eu louvo a Ele, e nós estamos aqui servindo o Senhor, sabendo que amanhã nós passaremos, quem sabe, pelo mesmo processo, mas uma certeza nós temos: os lances imprevistos estão aí, mas eu quero estar com Cristo. Amém? O segredo é esse, é estar com Cristo. Senão, meu filho, nós tomamos espadada para tudo quanto é lado, tomamos flechada para tudo quanto é lado. Mas eu louvo quando o salmista fala assim: olha, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se ele tivesse aqui, quem sabe, ele ia dizer desta forma assim: olha, ainda que eu passasse pelo vale da morte, eu não temeria, ou não temerei. Por quê? Porque ele está comigo. Amém? Eu não sei se o violonista conhece o hino, aquele: o mestre, o mar, tan, 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 pararam, pam, pam, pam. Conhece? Então vamos lá, vamos cantar ele. Pode, pastor Marcos? Pode, pastor Elias? Então eu vou cantar ele. Eu vou aproveitar o instrumentista aqui, que é muito bom. Se eu pegar esse violão, os irmãos vão sair correndo. Nossa Deus, coitadinho do pastor Carlos, tem que aprender demais para tocar um violão. Mas ele é bom, e ele vai, com certeza vai me ajudar aqui não. É bem destacadinho. O crente de Jesus é vivo, não tem esse negócio de... Até o hino que é lento, nós colocamos vida nele para ficar mais animado. Eu não sei se um dó vai dar. Tá, pode afinar. Tá vendo? O violão até... O violão conhece. Mas então, meus irmãos, é muito bom estar na casa do Senhor. Quero agradecer ao pastor Mário, pastor presidente dessa igreja, o pastor Elias, pelo convite feito a nós, e outras oportunidades que Deus nos der, né, pastor Mário? Nós estamos aqui para ajudar os irmãos e cooperar na obra do Senhor. A gente, na nossa simplicidade, no meio lá fala um rasgado, no meio do interior, mas os irmãos entendem a nossa língua e não tem problema, né, irmão? Tem problema ou não tem? Não tem não, Jesus é a solução. Mestre, acho que vai dar. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nós vemos, sim, precisa submergir. Vamos lá! As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar.
pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, te peço, te vem banir. De ondas do mar que me encobrem, quem me fará sair? Se a cada momento nós temos em preces a sucumbir. As ondas, vai, conhece? Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor. Pois todos ouvem o meu mandar. O quê? Sossegai, sossegai, convosco estou para vos guardar. Sim. Você entendeu a letra desse hino, irmão? Você entendeu o que Deus está falando com você? Você entendeu a forma como Deus está falando conosco através desse louvor? As ondas atendem o seu mandar. As ondas atendem o mandar do Senhor. Aleluia. Seja encapelado o mar do jeito que tiver, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem te tragar de forma alguma, que leva o Senhor Rei dos céus e mar, pois todos ouvem a sua voz. E Ele manda dizer: sossega, acalma o coração. Aleluia, acalma, oh aleluia, acalma o coração, confia no Senhor, fortifica no Senhor e anima a tua alma, porque certamente o Senhor diz: eu estou convosco e estou para te salvar. Glória a Deus. Aí diz: sim, sossega no Senhor. Obrigado, meu querido. Eu ia usar você mais uma vez, mas eu acho que você não vai. Não vai, não, mas depois vamos guardar mais um bocadinho, né? Vamos reservar aqui, senão acaba tudo os hinos. Depois, outras vezes que eu voltar aqui, não tem mais hino para cantar, nós cantamos quase tudo num culto só. Aleluia. Mas eu quero, meus amados irmãos, falar um pouquinho da palavra de Deus com os amados e queridos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos, e certamente Deus, Ele quer falar conosco, Ele tem uma palavra do céu para a nossa vida aqui nesta noite. Deus, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: Deus não nos traz à sua casa para nos despedir de mão vazia, não, irmão. Eu louvo a Deus porque toda vez que você chegar, eu costumo dizer lá no interior, que as ovelhas, elas vão no coxo. Pastor Mário conhece o que é coxo, né, Pastor Mário? O senhor conhece coxo? Alguns lá no interior eles fazem de madeira, é uma tora mais ou menos grossa, e eles cavam naquela tora e faz um coxo, e coloca lá, o gado vem, o animal vem, a ovelha vem, as galinhas vai lá no coxo, porque eu tinha isso lá no interior, então elas vão à procura de alimento, e sempre eu coloco lá um salzinho grosso, para quando o animal meu chegasse lá, encontrava, toda hora que ela chegava lá, ela encontrava alguma coisa para saborear. Interessante, irmãos, que às vezes ela estava lá no fundo do pasto, eu chamava o nome dele, até o cavalinho que é novo, vai fazer um ano agora, pastor Mário, um putrequinho que nasceu lá no pedacinho de terra lá, que se deitava a vaca, tadinha, aparece um lado do outro, né? Mas e toda vez que eu bato no coxo e chamo ela, eu imagino, pastor Mário, eu imagino que ela diz assim:
Eu vou lá porque tem alimento. Eu vou lá porque tem alguma coisa para comer. Então na casa de Deus não é diferente não, irmão. Você pode estar certo que quando chegar aqui, Deus tem uma palavra de fortalecimento para a sua e para a nossa vida. Deus não vai te despedir de mão vazia, não. Deus vai te trazer uma palavra que vai te confortar para enfrentar os grandes desafios da vida. É por isso que Deus nos traz à sua casa, para dizer: ei, eu ainda sou o mesmo, não mudei. Oh, Ramanagashoi. Todos que vêm à casa do Senhor encontram comida no coxo. Amém? Não tem problema, irmãos. Em que Jesus primeiro, Ele é a fonte da água viva. Se está com sede, Jesus é a fonte da água viva, não é? Olha o encontro de Jesus com a samaritana. Olha o encontro de Jesus com aquela mulher. Jesus encontra com ela, cansado do caminho, fadigado do caminho, e pede água e diz: não tem com que tirar, o poço é fundo, não tenho. E outra também, você não tem direito a esta água, que esta água é só para tratar dos nossos animais, do nosso gado. Jesus diz uma palavra para aquela mulher: deixa eu dizer uma coisa para você, se você soubesse quem é que está te pedindo de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Oh, meus irmãos, Jesus é a fonte inesgotável. Toda vez que nós chegarmos diante do Senhor, nós vamos encontrar a fonte e vamos beber dela, e vamos atravessar os desertos da vida, sabendo que Deus proverá todas as coisas. Deus proverá tudo na nossa vida. Então, pastor Marco, confia no Senhor, como sempre o Senhor confiou, né? Eu sei que a sua fé, a família está confiada no Senhor, e certamente Deus, provedor de todas as coisas, está no controle de tudo. Porque, irmão, crente guiado pelo Espírito Santo de Jesus, me guia. Tem um corinho, às vezes eu vou falando, irmão, o Espírito Santo me dá o corinho para cantar, e eu tenho que cantar, pastor Mário, me perdoe, mas ele falando: Jesus me guia no caminho desta vida, Jesus me guia no caminho desta vida, apesar de eu ser pequeno, olha, mas Jesus vai me guiar, Jesus me guia no caminho desta vida. Alguns dizem assim: eu na igreja eu sou tão pequeno, sou tão insignificante, eu pareço uma sementinha de mostarda, lá ninguém me enxerga. Enxerga sim, meus irmãos, Deus está nos enxergando aqui nesta noite. A tua vinda não é perdida não, o teu trabalho, o teu sacrifício entregue ao Senhor, e saia daqui restaurado em nome de Jesus. Sai daqui sabendo que a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 4, só para dar assim uma ênfase que na palavra que nós vamos falar em nome de Jesus, do capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Versículo 4 diz assim: e partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Somente esse versículo aqui que eu quero ler com os irmãos. Irmãos, na trajetória da nossa vida aqui nesta terra, nós enfrentamos, como já mencionei, alguns pontos que nós precisamos ver como Deus está agindo na nossa vida. A forma como Deus está nos conduzindo, ou a forma como o homem em si, ou confiando na sua força, confiando no seu braço, confiando na sua riqueza, confiando no seu carro, confiando na sua posição social. Muitas vezes o homem quebra a cara, porque o homem cristão, o servo de Deus, o homem temente ao Senhor, ele anda guiado pelo Espírito do Senhor. Não é assim, irmãos? É ou não é? Pode ser para mim: é, pastor, eu creio assim. Faz 65 anos que eu sirvo o Senhor, irmãos, e eu nunca pensei em abandonar o meu Jesus. É aquele corinho que eu sempre canto: não, 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 eu nunca Jesus deixarei, quero servir-te cada vez melhor, eu nunca Jesus deixarei. Você sabe por quê, irmão? Porque existiu aqui nesta viagem do apóstolo Paulo, todos os nossos irmãos depois pode decorrer o texto, aí você vai ver, que nessa viagem, quando Paulo estava sendo mandado para a Itália, ele estava sendo levado como preso, como cativo para a Itália,
E o que nós podemos entender é que quando desceram para aquele navio, a Bíblia diz que eles tiveram dificuldade em prosseguir a viagem, porque os ventos eram contrários. Você já parou para pensar, meus irmãos, o quanto é difícil você lutar contra um vento que é contrário? Um vento, quando ele é a favor, ele te leva, mas um vento contrário, isso nós podemos perceber, até quando nós cruzamos com um veículo mais alto do que o nosso numa rodovia, você pode compreender que quando cria aquele vácuo, porque o vento está vindo contrário, alguns carros, eu não sei o carro do pastor Mar, mas o meu é um palhozinho, às vezes eu estou na minha caminhonetezinha velha, mas até ela dá uma balançada, porque o vento está ao contrário da onde eu estou indo. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, a nossa força, o nosso sucesso está, irmãos, em romper os ventos contrários que vêm. Eu estava há poucos dias, eu vou contar uma experiência para os irmãos, o Elias conhece, um dia o pastor Mário for lá, vai ver, eu tenho uma paineira, ela mais ou menos, uma mão de um homem abraça muito bem o tronco dessa paineira. Alguns chamam de paineiro, outros chamam de ela dá um de coqueiro, alguns chamam de coqueiro, outros chamam de outros nomes, mas para mim é uma palmeira que eu tenho lá no meu pastinho. Ela deve ter aproximadamente, pastor Mário, uns 30 metros de altura. E o seu tronco, irmãos, qualquer homem aqui, qualquer rapaz desse aqui consegue abraçar. E eu estava, há pouco antes da minha mudança, deu lá uma chuva de vento, e o vento veio do lado de cá, e eu fiquei até com medo, porque as árvores que são grandes estavam pendendo, e eu fiquei, meu Deus, agora a minha palmeira vai cair, ela vai pender, porque o vento está vindo, e é muito forte, e ela lá na copadinha dela lá em cima, pastor Mário, ela tem, lá que está os seus ramos, lá que estão os seus galhos. E eu fiquei pensando, agora a minha palmeira vai para o chão. Irmãos, o que eu aprendi naquela tarde daquele dia é que quando o vento veio, ela deu aquela guinada, os galhos se fecharam, formou um canudo, de forma que ela se protegeu contra o vento contrário que estava vindo para derrubá-la. Daqui a pouco a tempestade passou e ela voltou para o lugar normal. Eu glorifiquei a Deus, sabe por quê? Em meio aos ventos contrários, Deus sempre vai nos dar condições de nós avançarmos e atravessarmos ele. Então vento contrário, irmão, te atrasa na viagem. Vento contrário foi o que aconteceu aqui nessa passagem de Paulo. O vento era contrário, começou a atrasar a embarcação, e quando o vento é contrário, nós dizemos assim, poxa vida, eu estou tão esforçado na obra de Deus, eu busco o Senhor, eu estou na igreja quase todos os cultos, por que esse vento contrário está batendo, soprando a minha vida, a minha família, ou alguma coisa que é nosso bem financeiro? Eu me lembro, meus irmãos, de Jó. Eu me lembro quando Jó começa a perder, pastor Mário, ele começa a perder os seus bens. Era um vento contrário que estava vindo na vida de Jó. E os recados só chegavam negativos, só negativo, não chegava um recado bom. Mas eu me lembro, meus amados irmãos, que ele passa por esse processo todo, rompe esse vento contrário. Deus lá na frente começa a restaurar a vida de Jó, começa a multiplicar os bens de Jó, começa a dar em abundância a Jó. Jó chega a louvar o Senhor, glória a Deus. Então, irmãos, ventos contrários é uma força que vem no sentido de atrasar nossa caminhada. E quantos estão parando pelo meio do caminho no sentido da fé? Quantos o vento contrário está abalando a fé dele, que não tem condições mais, a sua fé não leva mais a crer e acreditar que Deus do impossível está entre nós. Que aquele texto que Isaías disse, antes que houvesse dia, eu sou, e operando eu, quem é que vai impedir? Mas por que esse vento vem soprar?
Por que que ele vem bater? Por que que ele vem nos deixar incomodados? Porque às vezes nós ficamos incomodados, porque as coisas parecem, né, pastor Mar, parece que estava indo muito bem, de repente um vento vem e começa. Nós passamos, o Eliezer sabe, nós passamos por um processo, não foi o que o pastor Mar, a família passou, mas foi um momento de muita turbulência na nossa família. O Eliezer, o filho não nascia, estava passando a hora de nascer. O outro, meu neto, que não era para nascer, estava nascendo adiantado, nascendo prematuro. O Eliseu, meu filho, o seu filhinho, que chama Davi, cabia na palma da mão, mas uma coisinha tão insignificante. Quando eu cheguei no Sofia Feldman, que eu fui visitar o meu netinho, quando entrei e vi aquela coisinha lá, parecia um ratinho, um filhote de ratinho, aquela coisinha insignificante. Eu disse, meu Deus, se o Senhor está conosco, porque nesse momento que nós precisamos dEle, quando o vento contrário vem, é que nós apelamos para o Senhor. Eu me lembro, meus irmãos, que eu disse um texto dentro daquele hospital: tudo eu posso naquele que me fortalece. Os ventos eram contrários. Nós não estávamos aguardando, esperando aquele momento. Sabíamos que tinha criança para nascer, mas o Eliezer, o filho, não nascia. O outro que não era para nascer adiantou. A minha esposa, irmãos, praticamente, assim, a grosso modo falando, praticamente estava já à morte, porque estava com uma hemorragia tremenda, ninguém estancava, não achava o problema. Você olha para um lado, Jesus, você olha para o outro, o que eu vou fazer? Mas é nesse momento que eu me lembro do salmista: eleva os meus olhos para o Senhor, eleva os meus olhos para onde Ele pode me dar socorro. E eu louvo a Deus que aquele momento de turbulência passou. A Leia ganhou a criança. O Davi está lá, seus irmãos, um dia, não sei se ele já veio aqui, mas o dia que ele vier, aliás, apresenta ele aqui. Um menino, irmãos, que deu 2 ou 3 paradas cardíacas daqui, de Birité até o Sofias Feldman. Não era para sobreviver, mas aí entra, oh aleluia, o fato de nós termos o Senhor como nosso mestre. Aonde nós vamos recorrer? Aonde nós vamos buscar o socorro? É no Senhor. Aonde eu vou buscar comida? É no coxo. E Deus nos abençoou, pastor Mário. Deus esteve conosco e fortaleceu aquela turbulência. Minha esposa estava internada aqui no hospital de Birité, já quase uma quinzena. E quando ela ia no vaso, irmãos, você ficava triste de ver o tanto de sangue que ela perdia. E a gente estava sem, humanamente falando, sem um recurso, sem uma posição médica para diagnosticar o problema dela. Mas eu tenho certeza que Deus estava no controle de tudo. Aleluia. Por isso que o hino que nós cantamos: sossegai, sossega, mestre, chegou a bonança, em pazes do céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Então e aí? E um certo dia ela me conta que ela estava internada lá, a gente revezava, eu ficava mais com ela. Ela me diz: olha, entrou uma enfermeira aqui no quarto. Eu nunca vi ela entrar nesse quarto, mas ela entrou aqui. E um branco, mas muito branco a roupa dela. Ela estava com não sei se é um gorro que ela falou, ela disse que era um lenço na cabeça que as enfermeiras usam, né, que era aquele material das enfermeiras. E ela chegou aqui e me deu uma palavra de conforto e disse que o Senhor estava trazendo a cura para a minha enfermidade. E orou por ela ali, falou algumas palavras com ela e foi embora. E segundo ela, nunca mais, pastor Mário, ela viu essa enfermeira lá naquele hospital. Irmãos, eu acredito que Deus tem anjos que trabalham a favor do seu povo. Eu acredito que Deus envia, aleluia, os seus anjos para governar a nossa vida, para nos dirigir, para nos orientar, para que a gente não entre quando vir esse vento contrário. Nós não entramos em pânico algum, nós não somos nocauteados por esse vento contrário. Mas muitos ficam parados, meus irmãos, não conseguem mais caminhar.
não consegue vir para a igreja mais, não consegue mais ter a fé de lutar a favor da sua vida espiritual, e aí o vento contrário vem e acaba, irmãos, a sua nave, ela fica se perdida. Mas tem um outro vento, que a Bíblia, ela está repleta, e ela fala de um outro vento que ele traz uma turbulência na vida de cada pessoa. É quando o vento, ele é de uma forma muito calma. Existe na nossa vida, irmão, quando o vento contrário ele vem, mas depois vem um vento brando, depois vem um vento meio suave, vem um vento que as pessoas dizem assim: poxa, passei o vento contrário, avancei. Aí vem o momento que vem um vento calmo, brando. Aí a forma como nós entendemos é nós entramos no sossego, nós entramos na mordomia. Eita, está tudo bem comigo? Tudo bem, meu irmão? Nossa, maravilha, porque os ventos, eles são a favor. O vento está a favor, né? Parece que tudo está bem, parece que tudo está normal, a conta bancária equilibrada, né? O trabalho equilibrado, tudo está bem. A Bíblia diz que houve naquela viagem, e soprando o sul, brandamente lhes pareceu terem já o que desejavam, e trazendo-se a vela, foram de muito perto costeando, porque aí quando nós passamos o vento contrário, agora nós vamos sossegar, agora a embarcação está tranquila. O que isso quer dizer, irmão? Quando tudo está bem na sua vida e na minha, nós esquecemos dos cultos, nós esquecemos até de orar, nós esquecemos de jejuar, nós vamos diminuindo a nossa forma de servir o Senhor. Irmão, é desse jeito. Alguns vai parando a cada dia, vai diminuindo os seus passos em caminhar para a casa do Senhor. Mas eu me lembro de Ana, meus irmãos, a Bíblia fala de uma profetisa Ana, que ela serviu o Senhor de dia e de noite, e ela não afastava da casa do Senhor. Ela estava lá de dia, de noite, falando de Jesus ao povo. Oh, glória a Deus. Sabe qual a idade da mulher? Vocês lembram daquela Ana lá do Novo Testamento? De Simeão lá, os irmãos lembram? Acho que 85 anos, se me foge a memória. Olha a idade da mulher. Às vezes esses meninos aqui estão novinhos, né? Nossa, Deus, eu estou com uma canseira, eu estou com uma fadiga, não vou na igreja. Eu estou muito cansado, irmão. Se eu fosse olhar o cansaço meu hoje, pastor Mário, eu tenho 65 anos, pastor Mário. Hoje, sabe que hora que eu peguei no serviço lá na oficina? 5h15 da manhã. Sabe que hora que eu parei agora? 6 horas para meditar um pouquinho na palavra. E hoje suei, e o trabalho foi muito árduo. Mas eu fiquei alegre quando o pastor Elias me convidou. Eu digo que eu vou. Aleluia, eu não posso rejeitar aquilo que Deus nos deu, meus irmãos. Então, às vezes a gente vê os meninos, sabe por quê? Porque o vento está calmo, está tudo bem, namorado, tudo tranquilo, noiva, tudo bem, tá. Mas vem, aí, vocês vão ser surpreendidos, sabe por quê? Porque quando nós pensamos que está tudo normal, que a calmaria está tranquila, e que não precisa mais esforçar em buscar o Senhor, não precisa mais tirar um tempo para adorar o Senhor, procurando louvor, que vai agradar o coração de Deus, que vai trazer bênção para a igreja, que vai edificar a vida dos irmãos. Aí nós começamos a comer a qualquer comida, isso começa a entristecer ao nosso estômago, e daqui a pouco nós estamos com o intestino descontrolado no sentido espiritual. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: aquele crente, quando ele, mesmo que as coisas estão bem, mesmo que as coisas estão normal, mas ele está lá na casa do Senhor. Senhor, te agradeço, está tudo bem, Senhor. Mas uma coisa eu sei: o Senhor ainda continua sendo Deus da minha vida, e eu não posso deixar de entregar ao Senhor o que é do Senhor. Irmão, aí a gente começa, se vinha 3 vezes na igreja, pastor Manoel, o domingo está ótimo. Nossa, Deus, eu vou domingo à noite. Eu prestei o meu culto ao Senhor no domingo, só para a semana está valendo. Não, irmão, o maná, os irmãos
entende muito bem, o maná caía durante o dia, tinha que comer tudo. O outro dia, não podia guardar o maná para o outro dia não, pastor, não é assim? O maná estragava, então a comida é para hoje, amanhã Deus tem coisa melhor para você, depois da manhã Deus tem coisa melhor. Mas é só oração, irmãos. A oração é o que alavanca a tua vida espiritual, alavanca a tua fé. A oração te sustenta em tempos de crise. Deus te sustenta quando nós dobramos o joelho e falamos com o Senhor. Olha a outra Ana lá atrás, a mãe de Samuel. Estava com o coração amargurado e foi lá buscar o Senhor. Aonde que ela encontrou a solução do problema? Aonde ela não podia ficar em casa? Seu esposo não era o sacerdote, lá não era quem governava tudo? A Bíblia diz que a Ana foi para o templo. Oh, aleluia! A Ana foi para o templo, sabia que Deus, a presença de Deus era real. Mas pastor, Deus fala comigo na minha casa? Fala, irmão, fala na casa, fala no carro, fala onde você estiver. Mas por que Deus preparou esse lugar aqui? Porque aqui é o lugar do sacrifício. Para a minha igreja é o lugar onde eu estou entregando o meu sacrifício ao Senhor. Aleluia! E nessa entrega eu tenho certeza que o vento de Deus vai passar para me trazer bênção. O fogo de Deus vai descer no meu sacrifício. E aí nós vamos ver a glória e a paz de Deus que vai estar constantemente em nossas vidas. Por que alguns crentes são mais... Eu vou dizer uma coisa aqui. Por que alguns crentes são mais ousados do que os outros? Você já viu, irmão? Tem, né, pastor Mário? Em toda a igreja sempre tem uns irmãos que são mais ousados. Está doente? Vamos orar que Jesus vai curar. Mas tem que levar no pronto-socorro. Não, irmão. Primeiro é buscar o reino de Deus. E as outras coisas o Senhor vai acrescentando. Não é não? Eu aprendi isso. Eu já passei por circunstâncias que eu só tinha o Senhor Jesus. Eu não tinha mais ninguém. Mas certa vez me deu uma cólica de rim no bairro Brasília. A minha família estava tudo para Campos Gerais. Eu acordei umas 3 horas da manhã, irmãos, eu rolava para lá, para cá, não dava para pegar carro, não dava para ir na policlínica. Aí, o que aconteceu? Jesus, ou o Senhor me cura, ou o Senhor me tira, porque a dor era intensa. Eu rolava naquela cozinha, de repente, irmãos, eu sentei na mesa, eu debrucei o rosto e lá eu dormi. E quando eu dormi, quando eu acordei, o Senhor já tinha tirado aquela dor dos meus rins. E pastor Mário, para dizer uma coisa aos irmãos, que já deve fazer mais de 15 anos, que nunca mais me deu cólica de rim. Por quê, irmão? Porque naquela madrugada, o Senhor visitou a minha alma, visitou o meu corpo, e me restaurou tirou aquela doença que estava me assolando o meu corpo. E eu sou um candidato propício a ter problema de rim. Por quê? Porque eu quase não tomo água, pastor Mário. Não tomo. Eu passo 3, 4 dias sem beber um copo de água. Não, irmão? Tem que beber 2 litros de água. Eu passo 3, 4 dias. Eu tenho que forçar para beber água. Não era para ser um candidato forte a ter problema de rim. Mas quem trabalhou aqui foi o meu Jesus. Oh, aleluia! Quem tirou a pedra foi o meu Jesus. Quem restaurou foi o meu Jesus. Irmão, não era para mim estar andando aqui não, já contei para os irmãos. Era para estar em cima de uma cadeira de roda, paralisado, mas aí entra o Senhor, agindo Ele, quem é que vai impedir? Ninguém impede. Mas aí vem o vento contrário e a embarcação, os marinheiros lá, o piloto, agora está tranquilo. Irmão, mas lá no versículo de número 14, do capítulo 27, os irmãos vão ver que vai acontecer um fato ali. Olha, eu vou ler. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento. E agora? Irmão, como que os irmãos entendem como pé de vento? Alguém diz para mim lá da sua região, como é que alguém fala quando dá um pé de vento? Um vento forte. Lá na minha região, ele vem assim, no rodomoinho. Ele vem levantando poeira, ele vem levantando o que achar pela frente. É o chamado pé de vento. E quando vem esse pé de vento, ele vem como se fosse um tufão. E quando a pessoa enfrenta essa dificuldade, aí, irmãos, é que diz assim: nossa, agora o pé de vento veio para me jogar a lona mesmo.
É nesse momento, meus amados, que para obter a força suficiente para enfrentar o chamado pé de vento, porque pé de vento é para destruir tudo, é arrancar telhado, é quebrar casa, é destruir destruir telhados. Nós fomos surpreendidos há poucos dias aqui, quando eu cheguei, encontrei o posto de gasolina. O que é aquilo ali? Um pé de vento, que moeu as estruturas do posto de gasolina. Olha a força desse pé de vento, oh, irmãos. E quando vem esse pé de vento, eles começaram a ficar apavorados. É aí, meus irmãos, que as pessoas não têm saldo com o Senhor. Mas eu louvo a Deus que lá naquela embarcação tinha um homem lá estava um camarada, oh, aleluia. Esse aqui que chegou a dizer: olha, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo era pregador do evangelho, por causa disso passou essas turbulências que teve que passar. Mas aí eu pergunto, por que esse pé de vento, pastor Mário, tinha que vir justo no navio onde estava Paulo? Aí você pergunta para mim, por que eu estou atravessando, por que veio, ou por que vem esse pé de vento? Ele vem, sabe para quê? Para te ensinar, para nos corrigir, que Deus, Ele é soberano, que Ele é fiel, e que nós precisamos estar enquadrados na vontade dEle, para que esse pé de vento, quando vir, não te leve nocauteado pelos problemas. Aí eu me lembro que lá no versículo mais à frente, e fugiu deles, lá no versículo de número 20, olha, fugiu toda a esperança, pastor Mário, toda a esperança de alguém se salvar naquele navio, estava perdida. Você já passou por isso, irmão, de achar que a esperança que você tinha se perdeu? E é crente ao Senhor? Mas certa vez roubaram, lá no estado de São Paulo, roubaram o meu Fit. Eu atendi uma congregação, pastor Mário, a 17 quilômetros. Era o carro que eu tinha, um Fitinho 147. O ladrão veio e levou embora. Levou a uva que meu irmão estava vendendo, levou o dinheirinho da férias, levou tudo embora. Ele chegou em casa sem camisa, de olha, eu fui roubado, levaram o carro. Era o veículo que eu tinha, irmão, para atender a obra de Deus. Eu sentei, eu fiquei sem chão, parece que eu fiquei sem chão. Era um pé de vento que estava passando. Quando eu cheguei na igreja, a sede, que eu sentei, do meu lado tinha um companheiro, um presbítero da igreja. Eu já estava ciente. Ele bateu no meu joelho e disse assim: por que roubou o teu carro? O que o Espírito Santo, pastor Mário, me fez entender: você não é servo de Deus, você não é evangelista, você não está dirigindo um trabalho, por que Deus permitiu você passar por isso, roubar o teu veículo? Eu não disse nada a ele. O que o Espírito Santo falou no meu coração: Deus proverá, meu servo. No outro dia, alguns irmãos, pastor, estamos oferecendo o nosso veículo, o senhor vai atender a obra de Deus. Eu não fiquei um dia, pastor, mas sem atender o trabalho do senhor, porque os irmãos me supriram com o veículo. Eu fiquei mais ou menos uns 2 meses sem veículo. De repente chega um rapaz, lá na minha oficina, o Lies era muito pequeno, não lembra? Chegou um rapaz e disse: senhor, eu estava lá em casa, o senhor Carlos, eu não é crente, eu estava na minha casa, e uma voz falou comigo assim: vai lá vender um carro para o senhor Carlos, que está precisando de um carro. Eu não tinha o dinheiro, irmãos. Eu tinha vontade de ter outro carro. Eu estava sem condições financeiras naquele momento para comprar um outro veículo. Eu não queria abandonar o trabalho do Senhor. Eu não queria ir andar de carro emprestado. E quando ele chegou, ele disse assim: olha, meu senhor, estou resumindo, eu não tenho condição de comprar o carro do senhor, não. Eu não tenho dinheiro. Eu não perguntei para o senhor tem dinheiro ou não. Eu vim vender o carro para o senhor. O senhor vai me pagar do jeito e o dia que o senhor quiser. Eu tenho 3 carros lá e esse aqui está parado. Era um chevetinho vermelho, não sei se o Lies lembra. Um chevetinho vermelho que Deus me proporcionou, irmãos. E ele foi lá, buscou o carro, trouxe para mim, irmãos, sem 1 centavo, sem cheque, sem cartão de crédito, porque naquele tempo não tinha nada disso. Ele me vendeu o veículo, Deus me deu a vitória, paguei o veículo para ele, e não demorou, Deus me deu mais 3 carros. Então, mas por que é isso? É a nossa fidelidade, o pé de vento veio, mas só tem uma coisa: a nossa confiança estava no Senhor. Deixa eu correr aqui. As esperanças se perderam, ninguém vai se salvar. Mas aí, meus irmãos, lá no versículo de número 22, eu creio,
Mas agora Paulo levanta. Quando o homem de Deus levanta, irmão, sempre é para acontecer alguma coisa. E os jovens? Sempre quando vocês levantam para adorar o Senhor, para servir o Senhor aqui com seus louvores, o irmão que cantou, é Deus entrando em ação na vida de vocês. Então, Paulo se levanta, oh aleluia, e diz: agora vos admoesto, e que tenhais bom ânimo. Olha aí, pastor Mário, um homem que estava na mesma situação, o barco ia se perder, mas Paulo levanta e diz assim: olha, tem de bom ânimo. Sabe quando você está passando uma crise, quem sabe, por permissão de Deus, alguém chega para você e diz assim: olha, eu preciso de um conselho. Você diz: você tem conselho bom? Você tem do céu alguma coisa para dar para essa pessoa? Ou você vai dizer assim: olha, eu estou abatido, eu estou arrasado, eu não tenho nada para te dar. Mas olha a sulamita, ela sai à procura do homem de Deus. O filho estava mortinho, não estava, pastor? Mas em cima da mesa, a sulamita sai e vai à procura de Eliseu. E ela, quando o Eliseu sabe, revelado por Deus, vai ao encontro, mandou o servo dele, vai ao encontro da mulher. Quando ele vai ao encontro da mulher, ele pergunta: está tudo bem com teu marido? E ela: está tudo bem. Está tudo bem com teu esposo? Está tudo bem. E com teu filho? Está ótimo. Estava, irmão? Estava tudo bem? Pelo texto bíblico, estava tudo bem? Estava não. O filho estava em cima da mesa morto. Aí a mulher diz assim: está tudo bem. Sabe o que é isso, irmão? É confiança, é a certeza que Deus está conosco e que Deus poderia fazer alguma coisa. Aí ela vai à procura do homem de Deus e chega lá. Quando o homem de Deus diz: está tudo bem, ela diz: olha, tua serva está angustiada, mas está tudo bem. Aí os irmãos conhecem o texto como aconteceu. Paulo se levanta, o Senhor... Porque esta mesma noite, olha aqui, olha para mim, nesta mesma noite o anjo de Deus esteve comigo, oh aleluia. Aí está a diferença do homem e da mulher que serve o Senhor. O vento era um pé de vento, mas Paulo estava tranquilo, Paulo estava sossegado. O anjo do Senhor falou com ele naquela viagem, pastor Mário, diz: olha, ninguém vai se perder, conforta esse povo aí, anima esse povo. Oh, mas eu estou passando, irmãos, eu tenho certeza, eu vou usar uma expressão que se alguém chegar para o pastor Mário procurar um conselho, nesse momento difícil, nesse momento de tanta dor, ele vai dizer: olha, Deus proverá, Deus está no controle, Ele é o Senhor, nós somos servo dEle. Então, eu louvo a Deus porque isto é certeza. Paulo diz: olha, ninguém vai se perder nesse navio, porque o anjo do Senhor falou comigo. Oh, aleluia! Dizendo Paulo: não temais, importa que sejas aprisionado a César, ou que Deus me deu de todos quantos navegaram comigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, aleluia. Igreja aqui, Filadélfia, aqui desta congregação, esteja animados para as batalhas da vida, lute, faça o que Deus tem de fazer através de você, porque certamente Deus proverá, e Deus vai abençoar grandemente esse trabalho, viu, pastor Mário? Eu estou profetizando bênção nessa igreja, em nome de Jesus, porque aqui nós temos vários homens que Deus tem levantado para trazer restauração, para trazer bênção, para trazer paz ao seu coração, uma palavra de conforto à sua alma. Amém? O tempo não dá mais, mas que Deus abençoe os irmãos, mas continue sempre firme, irmão, mesmo que tenha esse vento, esse pé de vento passando pela sua vida, saiba que se a tua fé estiver estruturada no Senhor, tu vai cantar o hino que nós cantamos. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Vai ficar sossegado nos braços do Senhor? Sossegado, irmão, mas não é. Entenda bem, não é no sentido: o pastor Cássio diz que eu tenho que ficar sossegadinho. Não, irmão, é um sossegado atiçado,
é um sossegado animado, tá, irmão? Sossego no sentido que Deus está no controle, mas nunca pare, não pare de lutar, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, essa empolgação do meu pai na mensagem é assim na vida também, viu? É desse jeito. Tem hora que ele põe pressão em nós lá em casa. Tem hora que eu acho que ele é o mais novo lá de casa, né? Mas graças a Deus pela vida do pastor Carlos. E eu quero comunicar aos irmãos que a nossa programação continua normal. Sexta-feira estaremos aqui na oração a partir das 19h30. Sábado teremos a reunião da juventude a partir das 19h45. Estaremos aqui celebrando com a juventude. Domingo pela manhã estaremos aqui reunidos a partir das 9h da manhã. Estaremos celebrando a Deus mais um culto de celebração. E domingo à noite estaremos aqui celebrando ao Senhor com mais um culto de celebração. Então, possivelmente, talvez à noite, quem vai estar ministrando vai ser o pastor Carlos. Eu estarei ministrando domingo de manhã. E talvez à noite ele vai estar ministrando. Ainda não conversei com ele, estou falando agora. Por isso que eu estou falando talvez. Que eu preciso ainda falar com ele. Mas já fica aí o convite da igreja. Se você tem encontrado com algum irmão da igreja, encoraja ele a assistir essa pregação. Vai estar gravada lá no YouTube, não é isso? Está no nosso canal. Para que ele possa assistir, ter coragem, convicção. Saber que a tempestade vem. Às vezes realmente parece que está tudo ok. Estava tudo ok no mundo, economia ok, PIB do Brasil subindo, todo mundo, mas aí de repente veio essa tempestade do coronavírus, ainda estamos enfrentando ela, mas nós sabemos que assim como o apóstolo Paulo encorajou aqueles irmãos ali, nós como igreja que celebramos ao Senhor, estamos aqui encorajando o seu coração também, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, e eu quero aqui convidar o pastor Mário, que vai estar saindo em viagem, quero orar por ele, pela família dele, que vai estar aí descansando esses dias, descansando entre aspas, né, irmãos, porque está indo para lá para fazer um casamento também. A gente sabe que o pastor, ele está sempre trabalhando, sempre ali, falando de Deus, anunciando o reino de Deus, e nessa oração nós vamos colocar a família dele, e também vamos orar agradecendo por todos os irmãos, orando por toda a igreja, em nome de Jesus, amém? Senhor, nós queremos agora nesse momento orar pela vida do pastor Mali, toda a sua família, que estará, Senhor, agora saindo em viagem, que o Senhor possa, ó Pai, guardar, tranquilizar o coração deles, que eles possam, Senhor, ir nessa viagem ali, Senhor, possam verdadeiramente descansar no Senhor como tem descansado. Pai, nós oramos como igreja, essa igreja, Senhor, que ama esse pastor, oramos também pela pastora Gisele, Senhor, por toda a sua família, que o Senhor possa continuar dando força, segurança e certeza no coração, como o Senhor sempre tem dado. Pai, em nome de Jesus, nós queremos também, Senhor, orar por essa igreja, Senhor, que não tem parado incansavelmente de adorar e celebrar o seu nome. Por isso nós estamos aqui, orando, Senhor, pelos irmãos que estão aqui nos acompanhando, os obreiros dessa igreja, os diáconos dessa igreja, todos os músicos, todos os sonoplastas e todos os irmãos que têm trabalhado incansavelmente nessa obra, pois nós estamos sim, Senhor, com números reduzidos, mas com valentes e guerreiros que têm batalhado pela obra do Senhor, valentes, Senhor, em nome de Jesus, pela graça e a comunhão do Espírito Santo, não seja com todo hoje, não só hoje, mas para todo sempre, amém e amém. Deus abençoe vocês, vão em paz.